O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos avós, Jesus hoje nos conta mais 3 parábolas. Nos últimos 2 domingos, ouvimos 4 parábolas. Portanto, um total de 7 parábolas. A parábola do tesouro escondido no campo e da pérola preciosa nos indicam a importância, a preciosidade do reino dos céus. As parábolas que Jesus conta é para revelar os mistérios de seu reino. Não existe nada mais precioso do que o reino, que neste particular é o próprio Senhor, é Jesus, o reino em pessoa, aquele que inaugura o reino do Pai no meio de nós. Pois bem, era comum povos antigos esconderem tesouros em campos. Quando alguém encontrava um tesouro, vendia tudo que tinha, comprava um campo, para ficar evidentemente com o tesouro. Ora, quando a gente se encontra com o Senhor, não existe nada mais importante do que este encontro, porque Ele é o autor da vida, Ele é a razão de nossa vida, é Ele quem dá sentido à nossa existência. Nada é mais importante do que Deus e o seu reino, a sua justiça. Vender todos os bens para comprar o campo e ficar com o tesouro. Vender todos os bens para comprar a pérola preciosa significa doar toda a vida para o Senhor, para Deus, para o seu reino. Tudo que diz respeito à vida da gente deve estar orientado para o Senhor, para o reino dos céus. Todas as dimensões da nossa vida, da vida humana. O que é o ser humano? O ser constituído de corpo e alma, certo? Certo. E com isso, é um ser que tem afeto, que nossos afetos sejam orientados para Deus. O ser humano tem sexualidade, que a nossa sexualidade seja orientada para Deus e não para os prazeres desordenados oferecidos pelo mundo. A dimensão econômica não é para a gente viver apenas para ganhar dinheiro, para encher o bolso, não. Ganhar dinheiro para se sustentar, para sustentar a família,
mas também para partilhar com os irmãos e irmãs, sobretudo com os mais pobres, necessitados, os que estão precisando de ajuda financeira. A dimensão política é escolher representantes cujos projetos, cujos interesses atendam ao bem comum, ao bem-estar das pessoas, projetos de inclusão social, projetos que defendam verdadeiramente a vida, o cuidado com a natureza, e não projetos que excluam os pobres, projetos que precarizam o trabalho, portanto a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, projetos armamentistas, projetos preconceituosos, não. Os projetos sejam projetos sempre em direção da vida, do bem comum, do bem-estar de todas as pessoas. A dimensão cultural, a dimensão social, a dimensão espiritual, religiosa, todas as nossas dimensões, tudo que diz respeito à nossa vida, seja iluminado, orientado, direcionado para o reino dos céus. Então, vender tudo para comprar o campo onde está o tesouro, que é o reino, que é o próprio Cristo, o reino em pessoa, a pérola, que é o próprio Senhor, o reino em pessoa, significa doar toda a vida para Ele, para Deus. Colocar-se à disposição, a serviço do reino e de sua justiça. E em seguida, a terceira parábola é a da pesca. Quando as redes estão cheias, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons e secos e jogam fora os que não prestam. Aqui, mais uma vez, a dimensão escatológica. Escatologia é uma palavra que significa fim, as coisas últimas, o que diz respeito ao fim dos tempos. É lá no fim dos tempos que o Senhor, grande colheita, separará os justos dos injustos, os bons dos maus, os peixes bons dos peixes que não prestam. Porque, como eu disse no final da semana passada, dentro de nós, há trigo e joio. Nós somos inclinados para a maldade, joio. Quando fechamos o nosso coração para Deus, quando cometemos pecado, vivemos como joio, agimos como joio. Mas, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para a boa semente, e procuramos viver em conformidade com sua vontade, vivemos como trigo. A separação, no entanto, das pessoas boas e más, justas e injustas, só Deus é juiz, só Ele pode julgar, se dará no fim dos tempos. Então Jesus diz: assim todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas aqui nos remetem ao Antigo Testamento, as coisas novas ao Novo Testamento, as coisas velhas à antiga lei, as coisas novas à nova lei. Não que uma esteja em contraposição à outra, não se trata disso, pois Deus é o mesmo. Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, é o mesmo Senhor. Mas a antiga lei, a antiga aliança é superada pela nova aliança. Quem é maior, Jesus ou Moisés? Jesus. Moisés é importante? É, claro que é, na história do povo de Deus. Mas Jesus é o novo Moisés. É por ele, pelo Filho amado, que o Pai sela a nova e eterna aliança, pelo sacrifício de seu Filho. Então, o mestre da lei torna-se discípulo, que se torna discípulo, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Não é o mestre da lei fechado, que vira as costas para o Messias, para Jesus. Mas o mestre da lei que se abre para o reino dos céus, para a boa nova de Cristo, para esse tesouro, essa pérola, que é o Evangelho, é o próprio Senhor, vivo no meio de nós. Na primeira leitura, ouvimos, sabe que Salomão poderia ter pedido muitas coisas a Deus, né?
O que ele resolveu pedir? Discernimento, sabedoria, inteligência, capacidade de governar. Ora, o que é sabedoria? A gente pode brincar com as palavras. Sabedoria. Sabedoria é saber viver. Como é que a gente sabe viver? Quando a gente vive como o autor da vida. Quem é o autor da vida? Não é Deus? Então, quando a gente vive como o autor da vida quer que vivamos, a gente sabe viver. Sabedoria é isso, é saber viver. Entende? Existem muitas pessoas cultas, a gente chama de inteligente, né? Muitas pessoas que sabem muita coisa, cultas, mas não significa necessariamente que são sábias. Sábio é quem sabe viver. Como é que a gente sabe viver? Vivendo como o autor da vida quer que a gente viva. Ora, quem é o autor da vida? Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nos criou pelo Filho e para o Filho. Com a sabedoria de Deus, nós podemos viver em conformidade com a vontade de Deus. E aí nada nem ninguém neste mundo poderá nos separar do amor de Cristo. Tudo contribui, como diz o apóstolo na segunda leitura, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, alguém pode perguntar: diácono, como tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Eu amo a Deus e já fui assaltado. Eu amo a Deus e perdi um filho. Eu amo a Deus e perdi uma filha. Eu amo a Deus e estou com uma doença incurável. Eu amo a Deus e sou pobre. Eu amo a Deus e estou sem casa. Por exemplo, quantas pessoas não vivem em campos de refugiados, de guerra? Perderam tudo, perderam pai, mãe, filho, filha, emprego, trabalho, estão lá fugindo como refugiados da guerra. Aí vivem no campo de refugiado. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então, como o diabo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus? Notem, o mundo, as potências malignas podem tirar tudo de nós: dinheiro, saúde, matar, sequestrar, roubar, tirar tudo, mas não podem tirar o tesouro, a pérola preciosa que é Cristo. Só se a gente consentir, só se a gente fechar o coração. Se a gente não fechar o coração, as potências malignas podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar Cristo da nossa vida, o reino dos céus, a pérola preciosa, o tesouro, Deus que habita no nosso coração. Ninguém pode tirar, ninguém pode nos separar de seu amor, do amor infinito do Senhor, que por nós sua vida na cruz nos doou. Absolutamente ninguém. Então tudo concorre sim para o bem dos que amam a Deus, porque de nós ninguém pode tirar Deus. Só a gente pode expulsar Deus da vida da gente, se a gente, repito, fechar o coração. Do contrário, nada nem ninguém nesse mundo poderá nos separar do amor de Cristo. A sabedoria de Cristo, a sabedoria divina, é capaz de transformar nossas vidas, transformar nossos corações, para que a gente possa viver em sintonia, em comunhão com o Senhor, como um discípulo e discípula de Cristo. Notem, há 2 domingos nós ouvimos Jesus, o bom semeador do Pai, que saiu a semear a boa semente. Algumas caíram em terreno pedregoso, espinhoso e em terreno fértil. Qual é o terreno do nosso coração? É um terreno fechado para a boa semente ou aberto para a boa semente? No domingo passado, no caso aqui, na celebração do sábado, nós ouvimos 3 parábolas. A primeira, trigo e joio. A segunda, o grão de mostarda. A terceira, o fermento. Ou seja, a da justiça do reino, a do crescimento do reino e a da força do reino. É com a sabedoria divina que a gente é capaz de ser justo, como Salomão buscou ser justo. E ser justo é viver, é cumprir a lei do Senhor, é praticar a justiça do Senhor.
sobretudo com as pessoas mais pobres. A nossa fé cresce, começa pequenininha como um grão de mostarda, mas vai crescendo, crescendo e crescendo, na medida que a gente abre o nosso coração, alarga o coração e se coloca à disposição do Reino. Com a sabedoria divina a gente cresce na fé, e com a sabedoria divina nós somos fortalecidos para anunciar o Evangelho. E com a sabedoria divina, as 3 parábolas que a gente ouve hoje, nós vendemos tudo o que temos para comprar o campo, porque no campo está o tesouro, para comprar a pérola preciosa, que significa, como eu disse no começo, doar toda a nossa vida, orientar todo o nosso viver para Deus, para tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus.